como está tudo por aí. Ora, Sofia, vamos ver aqui. Vamos aguardar que a Sofia vai aparecer num instantinho. Olá! Olá! Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Vera? Tudo bem. Estava aqui a tentar pôr a música, mas ao mesmo tempo que aumentava o som para te ouvir melhor, aumentava também o som da música, então estava a tentar contrariar aqui o sistema. Olha, estás-me a ouvir Dá para bem, ouvir? certo? Sim, Consegues ouvir a música? sim. A E consegues-me música, ouvir também bem? Está a assim de fundo só. música, mas a ti consigo te ouvir bem, o que é bom. Sim, eu também te ouço bem. Ok. Ok. Olha, então, Já vamos esperar que entre mais alguém. vamos Como esperando é que mais. está aí? Vou só iniciando aqui um bocadinho, só contextualizar para quem está a entrar Sim. sem estar Sim, a sim, sim, claro. programar a coisa. Claro. Estou aqui hoje com a Sofia para falarmos um bocadinho acerca da diástase abdominal. Este será o tema central. Por isso, em relação a isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram ver aqui esclarecida, podem colocar que eu vou estando atenta aqui aos comentários e no que pudermos ajudar, eu e a Sofia estamos aí mesmo para isso, está bem? Entretanto, Sofia, queres-te apresentar? Sim, claro. Algumas pessoas já me podem conhecer, outras não. Eu chamo-me Sofia, sou fisioterapeuta, também licenciada em Educação Física e Desporto. Maioritariamente a minha formação é na área da saúde da mulher e do Pilates Clínico. Tenho algumas formações a nível de Pilates Clínico, em Pilates para grávidas, Pilates na parte do pós-parto, para escolioses, e também low pressure fitness, que vamos também falar aqui um bocadinho, talvez no fim, sobre algumas coisas em relação a isso. E acho que não me esqueci de nada. Mais coisas. Tenho um filho com 3 anos. E pronto. E já, Se muita quiserem coisa. perguntar, se quiserem perguntar mais alguma coisa, estão à vontade. Aqui um mundo cheio. Um mundo Sim, cheio. sim, Olha, foi aumentando, tem aumentado, tem acho aumentado. muito, acho que é uma ligação mesmo muito boa, o facto de estares ligada a desporto e fisioterapia, acho realmente muito bom. Essa ligação também, desculpa interromper, essa ligação também já vem de há muitos anos atrás, porque eu fui atleta de competição de acrobática durante a minha vida toda, desde os 4 anos até aos 25, salvo erro. Ainda na universidade, ainda fui atleta e ainda competi. Bom, Depois, entretanto, fui treinadora, depois disso, e depois deixei. Pronto, quando constituí família e não sei o quê, acabei por deixar um bocadinho essa parte. Porque, pronto, não dava, os treinos eram sempre ao fim do dia e as competições eram ao fim de semana e acabava por nos ocupar imenso tempo. E depois, pronto, acabei por também não estar a morar em Lolé, que era de onde treinava e onde dava os treinos, e acaba por também afastei-me um bocadinho dessa parte. Continuo a treinar e sempre continuei ativa porque me faz parte a nível físico e psicológico. Mas pronto, por isso é que essa ligação ao desporto já existia, que era um bichinho que estava dentro de mim. Tirar a licenciatura em Educação Física, que veio a seguir, foi um bocadinho mais fácil, já por ter um curso de saúde, e pronto, acabou por ser assim. muito bom, a sério. Só que uma à parte, a minha filha está agora na ginástica acrobática, bem, a miúda adora isto, hein? E aí está a tua potência para aquelas poses todas que tu fazes aí para a malta. Sim, 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 sim. Já, eu gosto muito de dançar, gosto muito. Já vem de há muitos anos, sim. Boa. Ok. Bom, acho que já deu tempo para nos contextualizarmos aqui um bocadinho. Já algumas pessoas entraram, já temos aí alguma plateia. E então, o que é que durante estes dias, pronto, antes de mais, eu lembrei-me da Sofia. Uh, Pronto, eu sou, como algumas pessoas sabem, tirei enfermagem, já fui enfermeira, não estou agora neste momento a exercer. Entretanto,
tal e qual como a Sofia começou na fisioterapia, depois foi para a licenciatura de desporto, eu comecei na enfermagem, depois também aqui um bichinho meu que sempre tive em relação ao desporto, nada de ginástica acrobáticas, mas foi-me sempre puxando um bocadinho para a parte do desporto e hoje aqui estou, exercendo a minha profissão nesta área. Lembrei-me da Sofia, mesmo pelo conhecimento que ela demonstra ter, tanto a nível de fisioterapia como a nível de desporto, para termos aqui então um diálogo informal acerca desta temática que normalmente me questionam muito e certamente a Sofia se calhar também a questionam, que tem a ver com esta questão da diástase abdominal. Então, melhor que dos dois mundos que não falarmos as duas acerca disto, né? Então convidei-a aqui para ela falar connosco, hoje a título de eu aqui é ser a senhora entrevistadora. E obrigada, eu agradeço pelo convite, acho que faz parte e acho que são temas importantes e às vezes muito ainda desconhecidos por muitas pessoas. Sim. A sensação que eu tenho é que, sabem, toda a gente já ouviu, muita gente ouviu. Aí há uns tempos atrás não. Aí cerca de uns 6, 7 anos eu tenho a sensação que não se ouvia falar nesta questão. Agora muitas pessoas dizem logo, sim, a diástase, sim, será que tenho, será que não tenho? Mas está muito ainda por descobrir, as pessoas não estão ainda bem despertas para isto. O que é que Eu acho que começa logo na parte médica. Eu acho que quando qualquer pessoa vai ao médico ou mesmo a seguir a uma gravidez, que é muito normal acontecer, o próprio médico não tem o conhecimento para passar a informação à pessoa para que haja uma procura. E o próprio médico muitas das vezes nem sequer faz uma avaliação ou sabe fazer. Portanto, acaba por ser tudo um bocadinho... um bocadinho vago e quem já procura é quem já tem um bocadinho de conhecimento porque procura por fora, não porque o próprio médico vá dizer. Exato. Eu própria já fui mãe, já estive grávida e nunca ninguém me veio medir a minha diástase abdominal. Ou nunca ninguém me falou em que eu devia fazer exercício físico. Exatamente. Portanto, acho que por aí tiramos logo as conclusões. Isto é o que eu acho. Não sei se é essa a tua opinião ou não. Concordo plenamente, até porque eu vindo dessa área, né? Eu não estava anteriormente, enquanto enfermeira, ligada diretamente à parte da grávida e do pós-parto e da puérpera, mas quando me vi nessa situação, quando vivenciei, a sensação o que eu experienciei foi mesmo isso, que nem eu quase que sabia que aquilo existia. Nunca, nem na universidade se fala nisso. Enquanto Sim, sim. nós abordamos várias coisas. E o que me deixa agora mais reconfortada é que já vai havendo também na parte da área da enfermagem interesse nessa parte e já vamos desmistificando e falando do assunto, o que é bom. Ok? Então, diz-me tu, e para aqui, quem está aqui, o que é isto então da diástase? Porque fala-se na diástase. Vamos começar um bocadinho por perceber o que é diástase, não é? Eu sei que há muitas pessoas que também já sabem, e depois também há uma coisa que é, há muita procura e há muita coisa na internet, no Google, que às vezes nem sempre é a mais correta, não é? E o que eu acho é que já há mais pessoas formadas um bocadinho também nesta área, e o que acaba por já deixar mais descansadas as próprias pessoas que necessitam, porque eu acho que há uns anos atrás pouco se sabia e pouco havia em relação a isto, ou não havia sequer pessoas com formação na saúde da mulher ou com formação em tentar perceber como é que havia uma medição, o que é que se devia fazer para melhorar, não é? Porque uma diástase abdominal pode não aparecer só por um pós-parto. Existem outras coisas que podem levar a uma diástase abdominal. Pronto, mas começamos por perceber aqui um bocadinho o que é uma diástase abdominal. E é o afastamento dos músculos abdominais e do tecido conjuntivo, que geralmente acontece durante uma gravidez. É muito normal isto acontecer, sendo a principal causa a flacidez abdominal e a dor lombar no pós, que é muito normal. Vamos incidir um bocadinho no pós-parto, está bem? Porque é o mais normal, porque uma mulher que nunca foi... É engraçado que eu já medi, não é? E já vi,
e já uma mulher que nunca foi mãe, conseguimos ter uma noção, vê-se perfeitamente, apesar de a diástase estar unida, mas vê-se que há sempre uma pequena resistência, e que isso é normalíssimo. De uma mulher que nunca foi mãe, vê-se que está mesmo ali, junto, junto. E este afastamento que nós falamos que poderá ficar num pós-parto, pode chegar aos 10 centímetros de distância e deve-se muitas vezes à fraqueza do músculo abdominal, que fica muito esticado devido ao crescimento da barriga durante a gravidez. No entanto, como eu disse, a diástase pode também acontecer fora disto, especialmente em pessoas que levantam objetos muito pesados numa postura incorreta. E desenganem-se também aqueles homens que estão com um grande barrigão, que muitas vezes, quando depois vai saber e começam a perder o peso e têm diástase e não sabem. Sim, 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 sim. E mesmo no ginásio, a malta que acaba por pegar e levantar muito peso, às vezes levantam da forma mais menos incorreta, menos correta, e então acaba por às vezes trazer ali outras consequências que não são tão notórias, mas que se fôssemos lá medir toda a gente, se calhar muita gente o tinha e nem sequer sabe, não é? Exatamente. Tal e qual. O que eu noto muito é o que acontece muito na questão da diástase é que normalmente quem já vai sabendo alguma coisa sobre isto, até já existem vários vídeos na internet, ou que dá para nós vermos mais ou menos se temos, se não temos. Normalmente as pessoas preocupam-se só com a distância. Ok, a diástase é realmente a distância dos retos abdominais, né? Afasta ali a linha ala, ali na zona, na linha do umbigo, vá por assim dizer, e realmente há aquele afastamento que se nota e que é notório. Mas muitas vezes o que me preocupa mais é a profundidade que ela tem, porque aí mostra mesmo uma fraqueza brutal do tono, sem tonos qualquer muscular. E muitas vezes as mulheres, imagina, têm um dedo de distância que já, segundo os estudos e quem estuda isto, já é considerado encerrada, né? Mas Sim. não tem resistência abdominal nenhuma, em que quando fazem os exercícios, a barriga faz aquele afunilamentozinho igual e parece que vai tudo sair cá para fora, e ainda assim é considerado uma diástase encerrada, mas lá está, falta a tal competência abdominal que muitas vezes é esquecida. Que isso aí é que é para mim, não sei se é a tua opinião, Sim, sim, depois. e isso acaba por se notar um bocadinho a nível de flacidez, porque isso vai-se notar na flacidez da barriga, né? E às vezes da própria pele, que fica ali na parte mais notória, abaixo do umbigo, é onde se nota mais, um bocadinho acima ou abaixo, mas acho que mais abaixo do umbigo. Dependendo também do tipo de parto, muitas vezes está associado, né? Sim, temos aí uma outra pergunta para responder, mas vamos só responder se calhar a mais alguma pergunta. Não sei se houve alguém que já perguntou aí qualquer coisa, a Ana Cláudia. E, Ana e a Cláudia, Ana Cláudia, sim, foi a mesma Ana Cláudia que fez mais que uma pergunta, salvo erro. Ana Cláudia diz que teve o primeiro parto há 16 anos e só há 2 anos é que soube que tinha uma diástase, por exemplo. Isto acontece também muito. Sim, 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 sim. Acontece, Mas ela muitas refere vezes. mais alguma coisa para baixo. É É possível fechar possível. a diástase mesmo depois de tantos anos? É possível. Eu acho que é possível. O que é que tu achas? Claro que depende sempre da pessoa, né? Isso é como em tudo. Aliás, Cláudia, há mulheres que foram mães há 1 ano, 2 anos, 6 meses, 2 anos, por exemplo, e às vezes pensa arrasca para fechar uma diástase. Depende sempre do grau em que ela se encontra, se houve ou não aqui alguma lesão a nível do tecido conjuntivo, propriamente dito. Não é só, tenho uma diástase e agora faço exercício e fecho. Depende. Mas é possível fechar uma diástase com 10 anos, eu acho que sim. Sim, Aliás, eu tenho essa é como tu experiência. dizes, é importante avaliar, é importante ver uma história clínica anterior, perceber muitas coisas, não é? O tipo de parto, Uhum. como é que foi, se nunca praticou, atividade. O ano passado, tive uma pessoa que me procurou para fazer exercícios de low pressure fitness, mãe de 3 filhos e uma pessoa pronto, magra,
mas fazia umas barrigas, pronto, grandes, acabou por ficar com diástise desde o primeiro filho, depois nunca tratou e só ao fim do terceiro filho é que se viu mesmo, opá, que estava ali um bocadinho mais aflita, porque via-se que tinha uma flacidez na zona abdominal, que era notória, parecia sempre que estava grávida, porque ficava ali com uma barriga em que se notava se fosse à praia ou tivesse um vestido mais justo, e acabou por fazer alguns exercícios comigo que se foram notando diferentes. Conciliou também, engraçado, que ela gostava muito com aulas de yoga, e as coisas foram melhorando. Eu senti que ela, a nível postural e a nível físico, essa parte melhorou. Eu acho que nunca se deve dizer nunca, ou tipo, nunca se deve dizer que não porque já tem muito tempo. Não, vamos tentar. Se o que tentarmos não conseguirmos, aí se calhar vamos para outro passo, porque há outros passos a seguir, não é? Agora, desistir não é a opção. Há tantos meios para conseguir chegar a um fim que. É isso mesmo. É tudo uma questão de estratégia, encontrar a melhor estratégia. É E isso há mesmo. muita coisa que pode fazer também. Ok, vamos continuar. Vamos, olha, em relação a pouco estavas a falar dessa tua cliente, que um dos sinais que ela tinha era a flacidez, existe um lequezinho de sinais e sintomas que a gente pode associar à presença de diabetes. Podemos aqui talvez enumerar para as pessoas ficarem um bocadinho atentas se é o caso, se acontece com elas. Sim, é sempre possível desconfiar, né, que se está com uma diástise logo a seguir ao parto, não é? Porque sentem a zona abaixo do umbigo muito mole e mais flácida. E observa-se uma ligeira protuberância no abdômen ao levantar algum peso, ou agachar, ou tossir, por exemplo. Estas são algumas situações que podem favorecer o desenvolvimento de uma diástise, que são quais são? Um parto, né? Uma gestação, ter uma gravidez de gêmeos, dar à luz um bebê, por exemplo, com mais de 4 quilos, significa que também logo acaba por ser uma barriga maior, ou ter idade superior a 35 anos. Ser mãe a seguir aos 35 anos acaba por também facilitar a que isso aconteça. Está aprovado que sim, obviamente que não serão, estamos a falar num standard, não é? Quando isto não está relacionado com a gravidez, a diástise normalmente ocorre devido à fraqueza do músculo abdominal. As pessoas que têm uma grande fraqueza abdominal, isto pode acontecer ao levantar um peso, ou fazer um agachamento incorreto, também com a parte de levantar o peso. Isto ocorre, já falámos um bocadinho dos sinais e dos sintomas, não é? Mas isto ocorre no decurso de uma gravidez, esta pressão abdominal vai aumentar, não é? A barriga vai crescendo e esta pressão dentro, não é, do abdominal acaba por aumentar, levando à alteração do músculo do abdômen, que é neste caso do abdominal, que se tornam mais longos e frágeis. Eles acabam por estar um bocadinho mais longos e fragilizados. Estas alterações hormonais ocorrem nesta fase devido ao aumento do peso também, que contribui para este desenvolvimento. E além disso, esta alteração toda, que acaba por ser uma alteração anatómica, esta fase toda da gravidez, é também uma espécie de mecanismo que o músculo tem para acompanhar o crescimento do bebê, não é? Porque se nós tivéssemos sempre fechado, uma diástise sempre fechada, não é? A barriga crescendo e que estava sempre fechada, acabavam por se calhar rasgar, não é? O músculo podia rasgar com o crescimento da barriga. E assim o que é que acontece? Isto há um acompanhamento, com uma abertura, há um acompanhamento. Ele está muito bem estruturado para isso acontecer. Aliás, o normal será realmente haver este afastamento dos músculos, né? Na gravidez. Sim, vai sempre haver. Vai sempre haver. Seja muito ou pouco, vai sempre haver. É impensável teres uma diástase durante a gravidez. Não é impensável, é normal acontecer, porque os músculos vão afastar, a linha alba vai afastar, o tecido conjuntivo vai dar de si, por assim dizer. Depois, o normal é voltar. Só que às vezes não volta direitinho como a gente gostaria, ou temos que dar uma pequena ajuda. Ou não volta logo, ou não. Pronto! Mulheres que engravidam, têm os bebés
epá, e não lhes acontece nada, aquilo depois volta, tudo normal, tudo direitinho, não é? Isto é uma pessoa, depende sempre de cada um. Em relação ainda aqui no pós-parto, sinais e sintomas que as pessoas devem ter alerta. Por exemplo, além de olharmos e se calhar depararmos com um umbigo que está estranho, que está assim meio alongado, que está meio descaído, ou aquela protuberânciazinha da barriga, aquela tal flacidez que tu falas. Por exemplo, eu tenho acontecido imenso as tais pequenas perdas de urina, pequenos esforços, coisinhas muito pequenas, e aquela urinazita cai. E muitas vezes não tem nada a ver com infecção urinária nem problemas urinários, mas muitas vezes está relacionado aqui com o tónus muscular a nível dos músculos pélvicos, associados muitas vezes à diástase. Não concordas? Sim, 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 é verdade. Sim, Além das dores lombares, dores de costas que às vezes a malta também sim, é dor na zona lombar, dor às vezes também no abdominal, mas sim, as perdas de urina poderão estar associadas também a este tipo de situação, sim. Olha, deixa-me Isso já ver é aqui. outro campo, isso já é outro campo um bocadinho mais, mais É à mais, frente. é mais cedo. Sim, porque isso também tem muito para falar. As Exato. mulheres acham que é normal continuarem a ter perdas de urina. De tudo, exatamente. Isso dá tema para outra live. Dá, é isso mesmo. Olha, temos aqui a Mónica que está a perguntar. Diz que tem uma infecção no pâncreas. Estou com infecção no pâncreas. Se pode continuar o meu treino de 5 minutos? Infecção no pâncreas, podes precisar um bocadinho melhor, Mónica, que tipo de infecção é essa? Se é de agora, é aguda, já é uma coisa recente ou mais crónica? O que é que. Só para Mas contextualizar. e o treino de 5 minutos é o quê? Treina-se o treino. Exato. Se puder especificar, Mónica, agradeço. Houve Também, mais se alguém que perguntou, não é? não desejas pôr aqui, podes mandar Aumento de mensagem. peso. A Ana está a perguntar se o aumento de peso na gravidez também pode originar a diástase. Falámos essa parte há Tá? pouco. Sim, quanto maior for a barriga, neste caso, se aumentarmos muito de peso, vamos ter. Às vezes podemos não ter uma barriga, não interfere. Há mulheres magras com uma barriga grande e há mulheres mais fortes com uma barriga mais pequena. Isso é tudo muito relativo em relação ao corpo. Mas sim, é um ponto. Acho que quanto mais peso tivermos e aumentarmos durante uma gravidez, maior vai ser a nossa dificuldade em retomar, num pós-parto, em voltar ao que éramos. É sempre um bocadinho mais difícil. Depois, estão aqui já a perguntar como é que é feita essa avaliação. A gente já estamos quase a chegar aí. Então, ainda queria aqui perguntar-te, que também é um assunto que eu acho que deveríamos pôr aqui na mesa, só para suscitar um bocadinho. Muitas vezes falam em tratar a diástase com a cinta. Com? Com as cintas, sabes? O pós-parto, há ainda quem defenda pós-parto, colocar cinta, não colocar, diástase, o que é que temos que avaliar talvez aqui, não é? Tu como fisioterapeuta Pá, e eu sou muito cética nesse tema. Sim, há médicos e a maior parte continua a aconselhar, principalmente se for um parto por cesariana, aconselham bastante a pessoa usar cinta. Eu compreendo que seja mais confortável. Eu tive um parto por cesariana, tentei usar cinta se calhar no primeiro dia, achei horrível. Eu não me adaptei, não gostei e primeiro, não sou a favor. Não posso, eu nunca usei, não posso dar o feedback de usar. Acho Pronto. que, acho que Mas não. é Para assim, mim, se for um parto por cesariana e se a mulher realmente se sentir melhor durante ali os primeiros dias, está tudo bem. Agora, mais do que os primeiros dias ou mais do que uma semana a usar cinta aí por, já. pela normalidade, porque se sente melhor, porque aquilo depois acaba por ser uma adaptação, o corpo habitua-se. E não é muito simples, porquê? Porque a parede abdominal, não é? Da nossa barriga, é como se fosse uma cinta. Aliás, a parede abdominal já é uma cinta. É uma cinta que faz pressão e faz força para proteger os nossos órgãos vestigiais, que estão justamente atrás. Portanto, se Exatamente. nós ainda vamos pôr uma camada por cima do abdominal à frente, não vamos deixar que ele trabalhe. Ele não vai trabalhar. Ele vai pensar que não precisa de trabalhar. Portanto, vai ficar ainda mais flácido. Exatamente.
Isto é como tudo. Se nós tivermos alguma coisa que nos dê suporte, claro que a gente vai preferir o suporte, né? Deixa alguém fazer por nós. Então é o mesmo que acontece com a cinta. Eu acho que tem muito a ver com isso, que é o abdominal, um dia, ok, pusemos a cinta um dia, não vai ser isso que vai dizer ao abdominal, olha, agora já não podes trabalhar. Mas constantemente e a toda a hora, eu acho que sim. Provavelmente é o que vai acontecer, vamos perdendo ainda cada vez mais aquela capacidade que temos da nossa parede abdominal, Sim, que sim. sem dúvida que é de proteger e de bloquear aquelas pressões todas que existem cá dentro. Portanto, deixem lá as cintas, nem precisam comprar, porque eu lembro-me alunas minhas grávidas, em conversa com outras que não eram alunas, e depois elas ouvem umas pelas outras, e depois quando é primeiro filho, pior ainda, e então dizem logo, ai, compra logo uma cinta, porque tens que levar a cinta para o hospital, tens que sair de lá com a cinta. Esqueçam isso. Esqueçam isso, gastem o dinheiro noutra coisa. Num bom sutiã depois também. Exatamente. Não, não vale a pena, não vale a pena. Deixem lá o músculo trabalhar e a seguir quando puderem começar a fazer exercício, façam um exercício especializado, que já vamos falar sobre isso mais à frente. Pronto. Então aqui a Isa a perguntar, diz que foi mãe há 3 anos e numa ecografia abdominal suspeitaram ali de uma hérnia umbilical, mas que não ficou confirmada. Ela pergunta se é possível corrigir não sendo por via cirúrgica. Sim, Ok. Isa, está respondido. sim, através de exercícios específicos. Vamos falar um bocadinho deles, se calhar, mais no fim, mas é uma ajuda muito grande, os Low Pressure Fitness. Agora aqui, deixa-me ver se há alguma coisa pendente que é para podermos avançar. A Mónica. A Mónica diz que a infecção dela é recente e que o treino que ela está a falar de 5 minutos é da barriga negativa. Presumo Ok. que é do Low Pressure Fitness, não é? Sim, E ela pergunta se pode continuar. pode continuar, sim. Só se lhe causar muita dor. Se lhe causar dor, então aí se calhar não vai poder continuar, porque pode não estar a fazer bem ou pode sentir-se incomodada. Se calhar começa por fazer apenas exercícios respiratórios, com algum tipo de alongamento, depois vai tentando fazer o low pressure fitness com um pouco menos de vácuo, depois vai aumentando. É sempre a sensibilidade da própria pessoa que vai ditar aquilo, a intensidade do que vamos fazer, acho que é o mais correto. Exatamente. A Inês dá aqui o feedback dela em relação às cintas. Ela disse que foi mãe há pouco tempo, cesariana, e usou a cinta 3 dias, por aconchego da zona pélvica. Depois já não sentiu essa necessidade e deixou de usar. Pronto, só para vocês. Aqui um feedback. Sinais de diástase pode ser o tal umbigo para baixo. Está aqui alguém a perguntar. Há o chamado umbigo triste, né? Que é que as mães ficam depois com o umbigo virado para fora triste. Isso muitas vezes é a flacidez que está aí envolvida e poderá ter a ver sim com a diástase. Aí só mesmo Sim, avaliando. aquela parte à volta do umbigo mais mole. Por exemplo, se estivermos deitadas e nos levantarmos como se quiséssemos fazer um abdominal, sentir que há uma zona ali abaixo do umbigo que sai para fora. São alguns pontos de observação, sim. Exatamente. Então, agora, qual seria aqui? Só para finalizarmos aqui esta parte da gravidez, houve uma menina grávida que perguntou se durante a gravidez é possível então evitar. O que é possível fazer para evitar ou minimizar, digo eu, vá, por assim dizer, né? Ela usa o evitar, talvez para minimizar uma diástase futura. Já temos aqui alguns pontos, né? Sim, eu acho que evitar ao máximo dobrar o corpo para a frente, como se estivesse a fazer um abdominal tradicional, porque esse abdominal tradicional vai piorar a diástase. Aliás, o abdominal tradicional já não é muito usado praticamente para nada. Por exemplo, sempre que as pessoas precisarem de abaixar, neste caso agachar, para pegar alguma coisa do chão, dobrem as pernas, agachando o corpo, não inclinem o corpo para a frente. Porque até que a diástase abdominal tenha desaparecido completamente, temos que evitar fazer agachamentos
mal executados, muitas das vezes, porque o agachamento tem que ser feito com contração abdominal, Exatamente. flexões, porque também temos que puxar o abdominal para fazer força, e as pranchas, porque também são de muita força abdominal. A altura, então, que opá, é mesmo de evitar a prancha e esse tipo de exercícios que mencionaste, porque o peso já é muito grande, né? Já temos, a barriga já está bem grande, o peso é mesmo muito grande em cima da parede abdominal e é de evitar, né? E até natação, porque Por causa da posição, né? sim. Porque às vezes dizem, natação é super bom, mas também Mas não, uma pessoa que saiba fazer natação irá ter algum cuidado, né? Mas quem não sabe acaba por ter o corpo depois também assim, demasiado a fazer aqui uma força lombar e deixar o abdominal lá para baixo. E não, nessa altura não é o mais indicado. mesmo. Então, agora, em relação, se calhar, partimos já. Não sei se tem, quem está aí, se tem mais alguma dúvida em relação à diástase, mas eu gostaria de aproveitar este live principalmente para falarmos acerca da melhor estratégia, os melhores exercícios, o que devemos evitar, e eu queria aqui a ajuda da Sofia para falarmos sobre isso, para ficar aqui esta informação para vocês. Eu talvez começaria, imagina, sou mãe, acabei de ter o meu bebê, em princípio, tive um parto normal, ou então uma cesariana, temos aqueles X dias até podemos começar a fazer o exercício tranquilos, vamos lá ao médico, ele faz revisão pós-parto, estamos prontas para começar, né? Então, o que é que pelo menos até lá eu devo evitar? Eu não sei nada, estás a ver? Primeiro salientar que se for um parto normal, a mulher pode começar a fazer atividade de acordo com aquilo que ela necessita após 4 semanas. Se for um parto por cesariana, após 6 semanas. Na minha opinião, sempre acompanhada com um profissional que, pronto, da área e que é adequado ao que a pessoa precisa. Em relação aos Desculpa só dizer, Sofia, eu acho que nesta fase a pessoa deve realmente, além de procurar ajuda especializada. Temos que sim. fazer as coisas bem, né? Porque tal e qual como o médico tem a sua especialidade, tal e qual como na enfermagem existe a sua especialidade, tal e qual como na fisioterapia existe a sua especialidade, no exercício físico também. E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disto, que o exercício físico, o personal trainer, é tudo. Não, a gente também consegue se especializar e estamos mais direcionados para uma coisa e menos para outra. Temos que assumir também que somos melhores numa coisa e menos bons noutra. Ok? Sim. Eu acho que a mulher acaba de ser mãe, além disso, já falámos de alguns cuidados, que na minha perspectiva não é recomendável levantar objetos mais pesados, além do bebê. Apenas o bebê, esforçando demasiado os músculos fragilizados, porque quando estamos a carregar algum peso, naquelas primeiras semanas a seguir, acabamos por estar a fragilizar a parte abdominal e estes músculos que estão mais fragilizados, não é? Tudo o que acabar por fazer a barriga mais saliente vai causar possivelmente algum problema ou algum impacto naquele músculo que está fragilizado. Portanto, na minha perspectiva, uma mulher que acaba de ser mãe deve-se concentrar, sim, apenas em carregar o peso do bebê, já é algum peso, evitar carregar pesos e evitar fazer ir buscar coisas ao chão, como falámos anteriormente, dobrando o corpo, apenas fazendo um agachamento correto, com a postura correta e sim levantar com os braços. Eu acho que até por fazer o tempo de começar uma atividade, e depois é assim, deve ser avaliada. Passado 4 ou 6 semanas, a pessoa quer iniciar a fazer algum tipo de trabalho, seja um trabalho especializado no pós-parto, seja apenas uns exercícios, seja uma entrada num ginásio, seja o que for, a pessoa deve ser avaliada para perceber como é que está o tamanho da diástase, a profundidade e depois aí sim iniciar um exercício adequado à situação em que está. É este ponto que eu queria chegar, que é a avaliação, é mesmo muito importante. Porque dependendo da avaliação, assim vão ser os exercícios adequados para aquela mulher ou não. Não é? Sim, está aqui uma Ana a perguntar, e não a perguntar, é a dizer,
E é verdade, nos ginásios ninguém faz essa avaliação. Não. É preciso haver um PT lá no ginásio que seja especializado nessa matéria, nessa área. E aí acredito que faça alguma avaliação. A Mariana pergunta, quer dizer que tendo diástase já no pós-parto é continuar a evitar agachamentos e pranchas até estar curada? É assim, Sim, Mariana, a verdade é essa, é que tu tens a diástase. Se, enquanto não resolvermos essa questão de diástase, sem dúvida que tudo o resto lá para a frente não pode ser feito. Não é, Sofia? Concordas? sim, não vamos estar a causar mais transtorno nessa parte, com exercícios que são fortes, são exigentes, porque vamos poder estar a aumentar ainda mais uma diástase. Então, imagina, pronto, temos a avaliação feita. Em princípio, vamos acreditar, tendo uma avaliação, a gente tem depois um profissional que nos vai ajudar nessa parte, mas temos que considerar mesmo que existem mulheres que não vão fazer a avaliação. Ou então fazem a avaliação, até pode ir à fisioterapia, a fisioterapia diz-lhe tem isto, tem isto, tem assim pensado, podes fazer assim assado, mas às vezes a maior parte das mulheres não vão depois fazer com alguém. Vão sempre tentar fazer sozinhas. Há muitas. É verdade, não é? Temos que ser sinceras. Então, queremos ajudar também um bocadinho, porquê? Porque é mau a gente também estar-nos a prejudicar a nós próprios, ou mesmo eu e a Sofia, que temos o conhecimento e estamos às vezes a ver coisas que não é o mais correto, deixar aqui um bocadinho, pelo menos alguns alertas para vocês terem atenção. E realmente há exercícios que não podem fazer. Uma das coisas que nós podemos dar uma luz aqui, que é se há pessoas que nunca vão ou não querem ou não vão fazer uma avaliação, é perceberem um bocadinho como é que funciona ou como é que se pode avaliar. Foi uma das perguntas também que alguém perguntou. Como é que nós nos devemos certificar que temos uma diástase abdominal? Então, acaba por ser fácil, super fácil. A pessoa deita-se de barriga para cima, não é? Pressiona com os dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio, acaba por pressionar cerca de 2 centímetros acima e abaixo do umbigo e depois contrai o abdômen. E contrai o abdômen como se estivesse a fazer um abdominal tradicional, que é levanta a parte do tronco, da cintura para cima. O normal é que ao contrair esse abdômen, não é? Os dedos saltem um bocadinho para cima. Mas em caso de diástase, o que é que acontece? Os dedos não se movem, ficam ali. E nós vamos avaliamos sempre assim nesta direção, em que tentamos colocar 2 dedos e depois viramos. E o virar pode ser um dedo, pode ser 2 dedos, pode ser 3 dedos. E aqui acabamos por avaliar, e é isto que se diz os dedos, quantos dedos têm de afastamento da diástase, não é? Porque há pessoas que têm 4 dedos, e quando dizemos 4 dedos não é assim. Assim é um dedo sempre, não é? Temos que virar a mão e perceber quantos dedos cabem neste afastamento, não é? E sem que eles se movam quando estamos na contração, não é? Porque nós estamos em contração e se conseguirmos colocar o dedo, não é? Afundar, significa que há uma diástase. Se fazemos uma contração e o dedo não vai para baixo, não é? Ou mesmo nós podemos fazer uma pequena pressão e percebemos que não vai, não é? Ou há mulheres que trabalham isto tudo, foram mães, e ao fazer força, assim um bocadinho mais de força, conseguem pôr um dedo, não é? Mas isto é dito normal, ok? É normal. Só não é normal quando a gente já tem os 2 dedos lá dentro, está bem? Yeah, exatamente. Isto é uma forma de vocês poderem fazer em casa, ok? Qualquer pessoa pode fazer em casa. É super fácil, está bem? De medir e de perceber. E depois vocês fazem sempre os 2 centímetros abaixo do umbigo e 2 centímetros acima do umbigo. E depois conseguem ver onde é que há afastamento. Porque é assim, pode haver afastamento acima do umbigo e abaixo do umbigo, ou pode haver só abaixo ou só acima, ok? Pode haver em toda a linha umbilical, da linha no meio, né? Como pode haver só em baixo, só em cima, depende. Mas normalmente no umbigo é onde está a zona mais crítica, porque também foi a zona que distendeu Sim, mais sim, do sim. que as né? Para elas também perceberem. E os exercícios.
Temos uma mulher que acabou de se avaliar ela própria e está com muita vontade de fazer exercício, mas não quer ir ter com o PT. Pá, não podem fazer exercício, não podem fazer abdominal tradicional, que já falámos anteriormente. Atenção à prancha, a sério. A prancha é muito Pranchas. boa, mas atenção. Atenção aos agachamentos. Vê se és da minha opinião, por exemplo, mesmo em ambiente de ginásio, em que existe a máquina do lat pull down, que simula as elevações, aí também tem que ter muito cuidado. Tu não achas? É só este exercício de puxar, mas às vezes põem tanta carga. Eu já vi. Depois depende da carga, não é? Obviamente, não é? Mas nós vamos começar no ginásio, não vamos com a carga toda. Senão no dia a seguir a gente também não se mexe e não vai lá. Há muitas mulheres que já treinam muito, Sofia, Sim, treino sim. de força, e a Outra, barriga para elas não existe. E a diástase está lá. outra coisa que também se deve evitar logo a seguir a um parto é correr, ok? Se for um parto normal, não tenho bem noção, mas sei que na cesariana devemos estar até 6 meses sem correr. Se for uma cesariana, um parto por cesariana, só ao fim de 6 meses é que devemos começar a correr e a fazer exercícios de impacto, não é? Não é só correr, é fazer impacto, não é? Ainda para mais aulas de steps e essas coisas do género, que isso vai piorar muito mais, não só a diástase, mas também o que é que temos por dentro, que é a parte da incontinência urinária, os prolapsos discais, toda essa zona toda o que está por dentro dos órgãos vestigiais que vai piorar. Eu aí acho que também temos de ter muito cuidado em relação ao agachamento, aquele agachamento mesmo fundo. Está bem lá abaixo. Quem tem aí algumas perdas urinárias que possa estar associado à tal flacidez dos músculos perineais, pélvicos, atenção ao agachamento fundo. Porque lá está, o agachamento trabalha a perna, ok, mas não trabalha só a perna. E as pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho disto. Isto é toda uma envolvência que traz aqui com os músculos abdominais, lombares, pélvicos. A sobrecarga é muito grande aqui na zona do corpo, por assim dizer. Que se não estiver em condições para receber esta carga, esta transferência de energia, né? Acaba por ser uma transferência de forças, vai prejudicar ainda mais. É porque também há muito mito e ainda há muita ideia de que temos que trabalhar abdominal sozinho, só abdominal, para conseguir ter abdominal. Mas é importante perceberem, passar esta mensagem, que todos os exercícios que fazemos estamos a trabalhar abdominal. Vocês respiram e estão a trabalhar abdominal. Vocês levantam-se e estão a trabalhar abdominal. Okay? A maior parte das vezes eu treino e não faço abdominal. Olha, não há necessidade disso, ok? Se eu for correr, eu não estou a trabalhar só pernas. Não. Eu estou a trabalhar abdominal. Sabes que há uma coisa que às vezes as minhas clientes, às vezes dizem, né? Elas assim, Berta, e quando é que a gente faz aí um treino aí só abdominal e não sei o que é assim? Estás a ver? Porque elas dizem logo, porque normalmente os meus treinos não passam por aí. Mas elas ficam lá com as dorcitas abdominais, estás a ver? Mas já vai um lado. Sim, ainda há muito, porque antigamente acabava-se por fazer muito treino sozinho, não é? Não se fazia grupos musculares de treino e então ainda há muito esta ideia que é, pronto, é normal temos que desmistificar e ir desmistificando um bocadinho essa parte. Olha, outra coisa que também gostava de deixar em relação aos exercícios a evitar, eu acho que alguns exercícios que utilizem a rotação, com a rotação do tronco, Sim. Também temos de ter algum cuidado, não achas? Sim. Mas está dependendo dos casos. Acaba por não ser tão grave desde que a pessoa tenha alguma consciência corporal e ir contraindo a parte abdominal. E é assim, tudo feito sem peso, sem carga. Inicialmente não colocar carga, porque a carga acaba por estar a recrutar mais exigência abdominal. A Ana pergunta assim, caminhada faz bem? Caminhada é bom para tudo, Ana. Caminhada rápida. A tua sanidade mental e ajudamento na parte do metabolismo. Caminhada é bom. Não, há esse mito do vou caminhar, não faz nada. É bom a gente sermos ativos. Temos a parte do ser ativo e depois temos a parte de fazer exercício numa hora pontual do dia. Mas é bom nós no nosso dia a dia sermos ativos e a caminhada faz parte disso.
acho eu. Sim, irmos fazendo exercícios diferentes, irmos mudando, não fazermos sempre o mesmo. Para E também outra o nosso corpo ter estímulos diferentes, isso acaba por ser mais exigente e a nível físico o estímulo a diferentes graus. Porque é assim, se nós fizermos sempre o mesmo, não é? Sempre os mesmos exercícios, acaba por o corpo habitua-se e não passa dali. Há uma altura em que depois as pessoas dizem, mas eu tipo, ou não consigo emagrecer, ou não consigo ganhar músculo, faço. Pois a pessoa faz sempre o mesmo, não é? Todos os e dias vai ao ginásio e faz o mesmo. às vezes são pequenas coisas que se alteram e o corpo reage logo. No dia a seguir a gente diz, parece que não fiz nada de especial e dói-me uma coisa qualquer que não Sim, se mete sim, sim, sim. não é? Exatamente. Bem, Mais coisas. mais coisinhas. Teremos aqui mais alguma dúvida, alguma questão? Aproveitem agora. A Andreia comenta que, por acaso, quando fiz ginásio, sentia como que a barriga a abrir em alguns exercícios mais centrados no abdominal. Pois certamente, Andreia, poderias ter aí alguma coisa menos bem, porque o normal não é sentirmos a barriga a abrir quando estamos a fazer os exercícios. Nós, quando fazemos a tal contração, né, a tal ativação abdominal, não é para sentir o músculo a rasgar, isso não faz muito sentido. Se alguma coisa poderia não estar bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Sim, Sofia. queria falar um bocadinho nas consequências que este afastamento abdominal pode causar à nossa saúde. Porque é assim, quando estes músculos abdominais se afastam, o útero, os intestinos e os órgãos internos, não é? Ficam protegidos apenas por uma fina camada de tecido. Porque se nós tivermos a diástase unida, não é? Nós temos a parede abdominal que protege todos os nossos órgãos internos. Mas se houver um afastamento que seja pronto, com alguma distância, os órgãos acabam por estar apenas protegidos por esta fina camada. Portanto, em casos muito extremos, isto pode levar a uma ruptura dos tecidos e pode provocar uma hérnia discal. Algumas das consequências mais comuns desta diástase incluem dores nas costas, sobretudo na região lombar, por falta de suporte deste músculo, obstipação, perdas involuntárias de urina, dificuldades em respirar, dificuldades em mover-se normalmente. Percebem? Estas são algumas das causas quando existe uma diástase que seja mais problemática. Queria passar esta informação para também saberem um bocadinho sobre isso. Sem dúvida. E pronto, em relação a esta questão de temos também, eu pelo menos gosto sempre de falar sobre isto porque comigo resultou imenso. Aliás, eu conheci o Low Pressure Fitness porque eu precisei para mim. Há 7 anos atrás, quando fui mãe pela primeira vez, na altura lá está, eu nem sabia muito bem o que era isso da diástase, só sei que fiquei com qualquer coisa que não gostei aqui muito na barriga, né? Entretanto, na segunda gravidez voltou a acontecer e voltou a acontecer ainda pior, e foi quando eu vi, pá, isto é uma coisa que não está bem. E tinha a tal diástase abdominal, que toda a gente agora já fala muito. E procurei para mim e na altura não encontrei assim ninguém que me pudesse ajudar. Lembro-me de uma fisioterapeuta aqui em Lolé, que infelizmente agora já não, também já deixou esse ramo da fisioterapia, que ela é que me alertou para essa situação. E foi onde depois eu fui procurar, porque ela também não tinha assim, informação bem específica na área, sabia, e procurei para mim e decidi fazer a formação para mim e agora transmito às pessoas que me pedem ajuda, porque eu acho que resulta imenso o Low Pressure Fitness, conjugando depois com outras técnicas, como é óbvio, mas a minha abordagem inicial normalmente é o Low Pressure Fitness, que funciona muito bem. Não sei qual é a tua experiência, como também vens do Pilates, tens a fisioterapia, né? Sim, na fisioterapia em si Não há assim nada. propriamente dita, não há nada assim que, sim, é uma área mais específica esta parte. Na minha opinião, a melhor estratégia para resolver a diástase, não é? Para quem já tenha, eu acho que é começar um plano acompanhado, não é?
por um profissional de saúde que seja especializado nesta área, não, na área da saúde da mulher, não é? Para que possa avaliar, basicamente, vamos tocar sempre num plano, numa parte que é muito importante, que é avaliação, não é? Para que possa avaliar a diástase e começar um plano de exercícios que é assim, que inclua, na minha opinião, numa parte inicial, que inclua os low pressure fitness, não é? E exercícios de pilates clínico, sem dúvida. Aqui o pilates clínico já entra numa fase em que a diástase especialmente já estará um bocadinho melhor, porque já entramos, além de sabermos contrair e sabermos contrair o nosso centro, que é importante, o pilates clínico acaba por ser um bocadinho diferente do low pressure, a nível de parte respiratória. Portanto, há que ter muita consciência aqui corporal para saber distinguir um da outro. Exatamente. Mas acho que o pilates clínico, sem dúvida, é uma ajuda. É assim, eu na minha parte profissional, eu antes de ter formação em low pressure fitness, já estava no pós-parto. Eu dou pilates pós-parto, acompanho mesmo a gravidez e acompanho depois o pós-parto. Agora, eu acho, na minha opinião, que acaba por ser um bocadinho mais como é que é de explicar? Agora não me está a vir a palavra, não me está a vir a soar a palavra, mais completo. Na minha opinião agora acaba por ser mais completo porque eu tenho low pressure fitness, portanto eu inicio a aula com low pressure fitness e depois vou adequando os exercícios de pilates àquela parte, não é? Porque há uma consciência toda corporal também, que eu passo às minhas alunas, não é? E que vou sentindo que elas vão tendo cada vez mais essa capacidade. E é assim, e quem possa ter uma avaliação do pavimento pélvico, não é? Que é algo também um bocadinho mais específico, melhor ainda, não é? Para se perceber como está aquele pavimento pélvico, não é? Se há perdas de urina, se não há, que é outro tema também muito importante nesta fase. Nesta área, exatamente. Olha, então, aí concordo plenamente contigo. Low pressure fitness com o pilates, a avaliação inicial é mesmo muito importante para que tudo corra da melhor forma em relação ao tal tratamento, né, o encerramento da diástase e a recuperação dos músculos, porque não é só o fechar a diástase, que é isso que eu também quero transmitir. Não basta só fechar a diástase, porque às vezes o que acontece? Às vezes até fecham a diástase e depois pronto, vão à vida delas, já está tudo certo. Não, temos que recuperar esses músculos, porque senão nada é eterno, né? Como se costuma dizer. Sim, claro. Eu já tive pessoas a fazer aulas de pós-parto com passado um ano terem sido mães e preferiram integrar a aula e o grupo porque queriam começar de uma parte mais do zero e depois aí passaram para a aula de pilates show. Acho que é tudo uma avaliação, uma adaptação e da melhor forma cada mulher vai se adaptando ao seu corpo e à forma com que acaba por recuperar o seu estado ou aquele estado que mais gosta, porque é muito importante a mulher sentir-se bem. Além de tudo isto e de ser mãe e de passar por uma gravidez, que é uma mudança muito grande na vida de qualquer mulher, é importante a mulher voltar a ser mulher e a sentir-se bem. E é para isso que nós, falo por nós, porque sei que pensas o mesmo, que estamos cá para ajudar no que for necessário e a desmistificar alguns medos, alguns mitos que às vezes acabam por existir e não são desmistificados da melhor forma. Sem dúvida. Tenho aqui, pronto, elas estavam já aqui a falar de exercícios, de LPF, mais, pronto, e acho Sim, que acabamos já falámos. Acabamos por mencionar aqui o que é que pretendemos, né? O ideal para vocês, além da caminhada, como a Ana falou, pode fazer, sim senhora, os exercícios respiratórios, o LPF, o Pilates, que a Sofia também mencionou, é tudo uma boa estratégia, mas sempre, lá está, com uma boa avaliação feita por um profissional qualificado e com o seu seguimento, porque né, se fosse igual para todos, não claro, nem que ao início façam apenas uma parte de recuperação, que seja um mês ou dois, e depois continuam a fazer o que sempre gostaram, é sempre o que eu digo. Aliás, uma recuperação pós-parto não é para a vida. Porque às vezes as mulheres têm muita ideia, eu vou fazer pilates, mas aquilo não faz nada. Eu não suo.
Eu não sou, aquilo Elas não faz querem. nada. As pessoas têm muito esta ideia, ou acham que o Pilates. Depois é assim, eu antes tinha muito, há pessoas que pensavam, o Pilates é igual ao yoga. Ah, não, são muito diferentes e cada coisa, cada É. disciplina tem os seus benefícios. Eu comecei a E fazer yoga há pouco tempo e, obviamente, que se calhar se fosse há 5 anos atrás ou há 10 não fazia yoga, ou dizia que o yoga era demasiado parado para mim. Mas entrei numa fase da minha vida em que eu preciso disso para mim. Eu acho que tudo tem o seu timing. E, e são completamente diferentes, são disciplinas muito diferentes. Yoga, pilates, as exigências, o que se tenta passar, a contração do centro, há uma grande diferença, muito grande. E eu acho que a melhor, para mim, a melhor coisa sempre é experimentarem. Façam uma aula, 2 aulas, façam uma recuperação pós-parto durante um mês e depois saem e vão fazer as aulas que gostam de body pump, body balance, vão ao ginásio, vão. eu tento sempre, hum, nas raparigas que eu sigo, imagina, elas procuram, né, para fazer recuperação, elas, aliás, dizem logo recuperação pós-parto, é para recuperar. E a intenção normalmente é depois vão à minha vida, porque querem ir fazer outras coisas, ou querem o yoga, ou querem o pilates, ou querem o body pump, ou querem simplesmente ir para o ginásio e estar na delas, sem ninguém atrás. Mas isso é importante, é bom vocês terem essa noção que é preciso fazer tal recuperação pós-parto. E depois, em segurança, sim, vão fazer o que mais gostam, porque acho Claro, que nós porque também já começaram com uma base. Nós, como tudo, temos que ter uma base. Se tivermos uma boa base, uma boa estrutura, tudo é mais fácil. Seja a nível físico, seja a nível psicológico, seja a que nível for, não é? Portanto, se fomos mães, passámos por uma fase muito complicada e de grandes mudanças corporais, se começarmos por uma base que seja estruturada, não é? Vamos acabar por continuar fazendo ou não, há pessoas que acabam por deixar de fazer atividade física, não gostam, não têm tempo, etc. Isso há uma série de fatores. As que gostam continuam e acabam por continuar a fazer o que gostam, está tudo bem. sem dúvida mesmo. Ok, Sofia. Não sei se há mais dúvidas, se alguém quer perguntar mais alguma coisa, se querem partilhar, podem dizer o que vos apetecer ou perguntar mais alguma coisa. Acho que já falámos de tudo. O que fosse importante, falámos muita coisa, mas pode haver mais algumas dúvidas, portanto, estão à vontade, ainda têm uns minutinhos. Não sei se concordas, Sofia, em deixar. Estava a pensar se calhar deixar a live gravada. Sim. E assim, pronto, porque às vezes há pessoal que Houve trabalha. pessoas, uma pessoa que me perguntou se ficava gravado, sim. Sim, eu acho que sim, acho que faz sentido. É informação que é bom partilhar e quanto mais pessoas verem, melhor. Sim, sim, claro. Claro, ela vai ficar gravada. Portanto, para quem não conseguiu ver e quiser passar a informação ou a mensagem a amigos, familiares, pode fazê-lo. Se quiserem agora partilhar alguma coisa, estamos aqui uns minutinhos à espera que. A Ana diz: quer dizer que ao fim de 21 anos ainda consigo? Ana, é engraçada. Ainda consegues o quê, Ana? Recuperar, é isso? Ou ganhar o gosto pelo desporto? Eu não percebi ainda. E se o gosto também se ganha, pode ser ao fim de 40 ou 50. Exatamente. E temos outra Ana que pergunta: a avaliação à distância é possível? É possível. Sim. Não é um Sim, sim, sim. Tenho feito desde março que faço aulas online. Há quase um ano. até porque nós temos que nos adaptar às circunstâncias e se não for assim, vamos E esse pagar. acompanhamento é feito todo. Eu ensino, mostro e a própria pessoa sente e vai-me dizendo. Tudo é possível. Temos aqui a Silvia, que é colega, que ela diz pela experiência dela, enquanto personal trainer, sente que as pessoas têm dificuldade em contrair o músculo transverso. É transversal a muitas pessoas, é sempre. Sim. É. E a Ana diz que sim, recuperar. Sim, Ana, é sempre possível recuperar. Basta querermos. Foco e fé e força para a frente. Sim, sim. Acabamos por estar a atravessar uma fase menos fácil para todos nós, não é? Porque por diferentes, não é? A nível físico, a nível psicológico, o facto de estar mais em casa acaba por
As pessoas acabam por ter menos força de vontade para praticar atividade física porque estavam habitados de uma forma, ou porque acham que não têm material em casa, ou porque acham que não têm em casa, ou porque depois está a chover lá fora e querem fazer lá fora. Há uma panóplia de desculpas. Eu própria às vezes também não apetece e Ora bem, sinto epá, devia ir treinar e tipo não me apetece, ou está a chover e devia ter ido correr e não fui. exatamente. Mas sabes Pá, quando às vezes começa a fazer aquele procrastinar, né? Ah, não vou por isto, não vou por... É mesmo aí que eu vou. Tem que ser ainda pois, mas é mais. assim, não é fácil, o foco não é fácil, nunca foi, é nada. Hoje, por exemplo, eu queria ter ido correr e depois acabei por fazer uma aula de yoga, porque eu Pronto, percebi-me que estava a ver uma aula, que costumo fazer em direto e gosto, e acabei por fazer a aula e não fui. estou muito bem. Tudo são escolhas. Façam por nós. Não É é? isso mesmo. Bem, Ok. acho que mais ninguém quer Acho perguntar que nada, acho que estão todos esclarecidos. Vamos terminar a nossa live, vamos continuar o nosso fim de semana. Se houver alguma dúvida, partilhem, mandem mensagem privada, sigam as nossas páginas e sigam o nosso trabalho. é isso E mesmo. obrigada por estarem aqui presentes, por estarem a ouvir-nos, por estarem a dedicar esse bocadinho do vosso tempo a nós. E pronto, a maior desejo-vos a maior felicidade e muita saúde e que nos cuidemos todos e que passemos esta fase da melhor forma. Ok. Obrigada, Sofia, pela Um partilha. beijinho, obrigada. Está presente. Fiquem bem todos. Tchau, tchau. Obrigada.